A paz do Senhor, abençoadas. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Bora para mais um devocional? Então vamos lá. Já tivemos 2 encontros aqui. Esse é o 3º encontro. Graças a Deus pela honra e glória do Senhor. Estamos aqui com nossa pouca bagagem, né? Mas com muito desejo de ser alimentada perante a palavra do Senhor, de crescer com ela, de ajudar pessoas, e esse é o grande propósito, né? Unidas na Trincheira foi nos proporcionada de joelho no chão, com busca, né, para que a gente possa levar ajuda a mulheres que estão gritando de boca fechada. Então sabemos que já aprendemos sobre posicionamento, sobre armadura, sobre a linguagem. Hoje vamos aprender que a visão do general e a coragem em ação. Gente, isso pra gente que está no meio da trincheira, lutando um dia por vez. A gente vence uma guerra, tropeça em outra, né? E assim a gente vai caminhando nas nossas guerras invisíveis, né? E o tema que a gente vai aprender hoje é realmente sobre coragem, né? A gente precisa introduzir isso em nós todos os dias, porque tem dia que nem eu já foi falado aqui, tem dia que a gente tá um leão, tem dia que a gente tá um gatinho, né? Então a gente tem que realmente alimentar essa coragem em nós, esse posicionamento em nós, reconhecer a nossa identidade de soldada, de filhas, de escolhida, de separadas. E o versículo bíblico chave que a gente vai se alimentar dele, né? Crescer com ele, aprender com ele. E a palavra de Deus eu vejo como uma alavanca para nós, sabe? Ela nos impulsiona para frente, né? Nos realmente coloca no lugar onde a gente precisa estar, né? E a palavra de Deus para hoje está escrito em 1 de Josué, capítulo 1, verso 9. Gente, essa palavra é maravilhosa. Olha o que o Senhor diz para nós. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Com esses 3 encontros que a gente já teve até aqui, onde a gente já aprendeu as coisas que já foi falado, posicionamento, armadura, identidade, né? Enfim, você se sente pronta a combater os seus combates diários, ou perante a sua família, ou no seu trabalho, ou espiritualmente dizendo, ou enfermidade, enfim, as suas guerras a ser enfrentada? Você está se sentindo posicionada ou ainda está se sentindo acorrentada? Quando você entende da essência que você carrega, do poder que nós temos dentro de nós, né? O que somos, não que somos melhores que outras pessoas, não se trata disso, tá? Não é ego aqui que a gente está colocando na balança, pelo amor de Deus, mas é a essência do Evangelho, né? E a essência do Evangelho nos mostra perante Josué 1:9, que fala sobre o posicionamento, né? Sobre a coragem. Não é covardia, o Senhor não nos coloca em meio à trincheira com covardia, com medo, paralisando, com traumas. Não é isso que o Senhor quer. Josué temeu, estava passando uma situação difícil a partir do momento que Moisés morreu. Ele ficou com medo de assumir aquele povo. Não é diferente de nós, mas ele se posicionou. E os nossos irmãos do passado, todos eles teve seu momento de fraqueza e medo. Só que a diferença do medo e da fraqueza nos dias de hoje, que nos faz diferente, é o posicionamento. Eles se posicionaram, Davi se posicionou, Ana se posicionou, quem mais? Raabe se posicionou, Josué se posicionou, entre vários de nossos irmãos se posicionou perante uma situação difícil. E não é diferente conosco. Hoje a batalha que enfrentamos pode ser que não seja a mesma situação, mas a mesma situação que Deus nos quer aqui é para todos. Posicionamento de coragem, sabe? De linha de frente realmente.
Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá sangrando? Vai sangrando mesmo. Mas desde que você se posiciona a ponto de tirar as correntes. E olha o que o texto fala para nós. O medo é um dos maiores paralisadores na trincheira. Ele não apenas nos impede de avançar, mas também nos faz recuar e duvidar do poder de Deus. Por que somos assim? Hoje estamos fortes, amanhã já estamos duvidando das promessas, meu Deus do céu. Josué recebeu esta ordem, um momento de transição assustadora, onde Moisés tinha morrido. A perda de Moisés e a iminência de invadir a terra prometida. Ele ficou com medo. A ordem é direta, seja forte e corajoso. Deus falou com ele para ele só se fortalecer na palavra ainda. Mas a motivação não é a nossa capacidade, e sim a promessa. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, isso pra gente já tem que ser o suficiente. A palavra nos fortalece. Essa palavra é para te levantar, para você se sentir forte, para te encorajar a levantar em meio à trincheira. Se estava faltando força, se estava faltando coragem, se estava o desânimo entranhado aí na sua mente, dentro do seu coração, que hoje isso possa cair por terra, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, porque o nome poderoso, Santo Deus, nada fica preso, nada fica paralisado sobre esse nome que tem todo o poder. Então eu declaro sobre a sua vida coragem, força. Vá adiante, serva de Deus. Chega de ficar parada. Eu fiz questão de marcar mais 4 pontos de palavras para realmente você ter certeza daquilo que o Senhor faz por nós, do cuidado de Deus por nós. Em 1 Coríntios 16:13 fala sobre sermos vigilantes e sensíveis. Dentro da trincheira sempre tem um vigia, sempre tem um sentinela, mas que a gente possa ajudar outras irmãs que realmente precisam de ajuda, sabe? Isaías 43:5 fala pra gente não ter medo. Timóteo 1:7 fala do poder que nós carregamos, que é o Espírito Santo. E Josué 1:9 fala pra gente ser forte e corajoso, porque o Senhor estará conosco até o fim. Amadas, chega de Satanás ficar subindo na sua cabeça, se levanta. E tudo que a gente passa, você sabe que será um testemunho na vida de alguém amanhã. Então, se estamos firmadas com o mesmo propósito de uma ajudar a outra, de uma levantar a outra, será testemunho em grande escala. Não vamos temer o inferno, não vamos temer as afrontas, os caos. Quando faltar a providência, o Senhor nos ajudará. Quando a enfermidade bater na porta, o Senhor nos fortalecerá. Se a cura vir, amém. Se não vir, amém. Do mesmo jeito, sabemos para onde nós vamos. O céu para a gente já tem que ser o suficiente. Para de focar nas coisas terrenas. Para de criar raiz nas coisas terrenas, é o céu que te basta. Que possamos ser uma geração de mulheres que transforma outras vidas. Está faltando mulheres que seja bálsamo. Está faltando elegância de alma, sensibilidade de espírito. Isso a gente precisa pedir para o Senhor, para que a gente possa estender as mãos para aqueles que estão gritando de boca fechada. A nossa vida é a melhor pregação que a gente possa mostrar para o outro. Não só viveremos testemunhos, mas seremos o testemunho. Não viveremos avivamentos, mas seremos avivamentos na vida de outras pessoas. É uma geração que realmente está estagnada, congelada, a ponto de tanta afronta, de tanta
um evangelho robótico que não consegue mais sair da situação que se encontra, descrendo daquilo que o Senhor já prometeu, entrando dúvida dentro do coração, pelo sangue do Cordeiro, que toda amarra, que toda afronta, que toda flecha lançada sobre a minha vida, sobre a sua vida, seja quebrada pelo sangue de Jesus, porque sabemos que o que há em nós é muito maior do que vivemos aqui. O que nos espera é grandioso. Que possamos pregar para todos que precisam, que Jesus não é a decisão de quem precisa. Jesus é a escolha de quem conhece Ele. Então, se você conhece o poder que há no nome de Jesus, se você conhece a grandeza do seu Senhor, se você conhece o que Ele fez por você naquele Calvário da cruz, minha irmã, somos alistada para uma guerra espiritual, somos alistada para a linha de frente, para posicionamento. Em nome de Jesus, seja a linha de frente da sua casa, do seu trabalho, da sua família, do seu casamento, do seu ministério. Hoje não é ministério de barganha, eu vou fazer porque eu vou receber. Você faz porque você sabe da essência que você carrega. Em nome de Jesus, se posiciona. Hoje Deus pede para nós. Ou você escolhe, ou você decide. Quer escolher e viver uma vida medíocre? Ou quer decidir se posicionar e viver as promessas que Deus tem para você? Quer negar? Quer negar o chamado que Deus já te deu? Quer negar o ministério que Deus colocou nas suas mãos? Quer negar o posicionamento que Ele está pedindo para nós desde o primeiro dia do nosso devocional? E viver uma vida rasa perante o Senhor? Ou realmente você quer ter o privilégio de ser usada na presença do Senhor, estender as mãos a quem precisa, orar com quem precisa, chorar com os que choram, viver o Evangelho de forma profunda? Quer isso para sua vida? Quer viver de acordo com suas decisões e seus interesses? E não buscar aquilo que realmente Deus já te ordenou a fazer? Já não passou do momento de você se posicionar perante as suas lutas invisíveis da vida? E deixar Deus te usar conforme a maneira que Ele queira? Sangrando ou não, com armamento ou não, preparado ou não, estamos no meio da trincheira. Se somos soldados, é porque o Senhor nos colocou para combater as nossas guerras. Temos patente suficiente. E se faltar patente suficiente, o Senhor nos já deu armamentos e armadura perante a palavra para combater as nossas guerras. E em meio a essas guerras, você até questiona: mas eu não sou abençoado por Deus. Sabe por que você pensa essas coisas? Porque você acha que benção é quando a pessoa está rodeada de coisas materiais, ou pagando de BMW, ou usando um iPhone 17, ou usando roupinha, sei lá de que marca, né? Usando o sapatinho da Lobotan, não é? O errado é você achar que benção são essas coisas. Porque a partir do momento quando você conhece Jesus realmente, quando você escolhe Jesus na sua vida, você para e analisa que você não precisa dessas coisas. Que essas coisas não são benção. Que o que você carrega é muito maior. Isso sim é ser abençoado. É o que você possui. E quando você escolhe viver com Jesus, nada mais disso da terra tem importância. Não estou aqui pregando miséria, tá? Não se trata disso. Estou colocando na balança as importâncias que realmente a gente precisa dar valor. Não é nessas coisas que tudo aqui vai ficar. É a gente construir nossos tesouros espiritualmente. Bagagens que vai fazer a gente progredir espiritualmente dizendo. Riquezas da terra não é errado ter. Amém se o Senhor nos abençoar. Amém se o Senhor nos der
Mas errado é a gente achar que benção é quem tem dinheiro. Não se trata disso ser abençoado. Vai muito mais além, benções divinas. E a maior benção já foi nos dada. Em Atos 1:8, que fala assim, recebereis poder, descer sobre nós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Amada, você tem um selo, você tem uma garantia, você tem um rótulo espiritual. Para de negar o seu chamado para trilhar um caminho santo. Você precisa desse posicionamento. Você é abençoada pelo céu, pelo Senhor, né? Temos que ser comprometidos com esse chamado para que essas coisas da vida, essas coisas terrenas, não nos distraia, não nos torna realmente um foco daquilo que o Senhor não quer para nós. Não se distraia com aquilo que não te leva a nada. Você sabe o que você carrega. Não deixa que a circunstância da vida abafe, tampe os seus ouvidos ou feche seus olhos a ponto de você não enxergar e nem ouvir aquilo que Deus quer para você. Por mais que as feridas estejam sangrando, que as situações sejam ruins, você sabe que você tem que levantar a bandeira de Jesus Cristo. Você tem que falar sobre o amor dele. Porque é a hora que você mais precisa de uma palavra, Deus vai colocar você para falar. Quando mais você precisa de um abraço, Deus vai colocar você para abraçar. As suas dores não podem te paralisar. Pelo contrário, ela tem que te impulsionar a ponto de você ser testemunho na vida daqueles que precisam. Vou te contar um testemunho de uma senhora que carregava uma enfermidade triste. Acredito eu que você já ouviu esse testemunho de uma senhorinha chamada Linda, que tinha uma doença de Alzheimer, que já não lembrava nem o seu próprio nome, não lembrava dos filhos, não lembrava da roupa que mais gostava de usar, da onde morava, do seu telefone fixo, do nome dos filhos, nem da sua comida predileta, onde a filha ia fazendo as perguntas, ela não sequer nem lembrava do seu próprio nome, nem lembrava como era o nome da filha que estava fazendo a pergunta. Só que quando a filha perguntou, e Jesus, quem é? Olha a resposta que essa mulher deu. Uma doença terrível que cometeu todas as áreas da vida dela, menos o espiritual. Ela declarou em alto e bom som: é o meu Senhor, o meu Salvador, que morreu por mim e um dia eu vou vê-lo. Amadas, que lugar é esse que essa mulher colocou Jesus na vida dela? Ela perdeu tudo, tudo ao redor ela não lembrava mais. Mas Jesus foi a única certeza que ela tinha. Que possamos realmente, através desse testemunho dessa senhora, sabemos que temos lutas, enfermidades, guerras, desemprego em nosso meio, necessidade financeira, guerra familiar, mas a única certeza que nós temos que ter todos os dias, independente de circunstância, é Jesus, o nosso Salvador. Que você possa carregar e regar essa semente da fé todos os dias. Em nome de Jesus, hoje o devocional é de posicionamento, de coragem, de força. Alimente essa semente que é Cristo dentro de você. Através dessa verdade que a nossa irmã Linda carrega, vamos praticar o nosso devocional com posicionamento. A nossa motivação e aplicação do nosso devocional vai ser através disso. Você vai achar qualquer área da sua vida que há uma necessidade profissional, emocional, familiar, de mãe, de esposa, eu não sei, que você precisa se posicionar. Você vai pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, posicionamento e sensibilidade. Para de se posicionar erroneamente, com as suas atitudes, com a sua falácia, com a agressividade.
Peça para o Espírito Santo sensibilidade para agir de maneira sem ofender, sabe? De maneira que possa surgir sementes positivas para o reino. Então, a partir de hoje, você não vai esperar estar preparada. Não vai estar esperando o timezinho do 100% tá ok, tá? Vai com 2%, com 1% de coragem, de força, mas vai, faça aquilo que o Senhor requer. Não sei de que área o Senhor está tocando na sua vida. Não sei de que área que você estava paralisada, que o Senhor está mandando você se posicionar para fazer aquilo que precisa ser feito. O Senhor vai ministrar sobre o seu coração. O Senhor vai ministrar sobre a sua mente para que você entenda os propósitos que Ele tem para você. Então só faça, em nome de Jesus. Essa aula, esse estudo, esse devocional de hoje foi um devocional, não falei para você que ia ser uma alavanca? Foi uma alavanca para que a gente possa dar um salto e progredir no nosso dia de amanhã. Amém, amada? Aprendeu? É só se posicionar, é facinho. O Senhor lhe dará força, sabedoria, sensibilidade do Espírito para combater um bom combate, tá bom? Espero você no nosso próximo devocional. Um pouquinho em pouquinho vamos semear para o reino e deixar Deus usar nós conforme Ele deseja. Estaremos aqui em breve, assim se Ele quiser e permitir. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, te louvamos pelo que Tu és, pela Tua grandeza, pela Tua santidade. Fica conosco, guarda minhas irmãs, livra do mal, ajuda, Senhor. Dá-nos armamento, nos capacita, dando sabedoria e sensibilidade. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Beijo, até mais, até breve. Tchau, tchau.